Pessoal, virando a página aqui no nosso Morning Show, 11h15. Para Brasília agora que nós vamos, até porque é lá que a Advocacia do Senado pediu a prisão preventiva do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, por ofender, atacar e perseguir a ex-senadora e prefeita de Crateús, a Janaína Farias. O André Anelli, nosso repórter André Anelli, direto de Brasília, chega ao vivo agora com todas as informações. De onde é que saiu esse pedido e qual foi a motivação exata? Traz o contexto aqui para a gente de novo, meu xará, por favor. Obrigado. Valeu, Xará. Muito bom dia a você, a todos aí do Morning Show e a todos ligados aqui na Jovem Pan News. Esse pedido de prisão preventiva por parte da Advocacia do Senado acontece por uma perseguição política de gênero feita pelo ex-candidato à presidência da República, ex-ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes. Ele realizou algumas declarações recentemente, a gente destaca aqui, que teriam sido, então, de cunho político misturado juntamente com cunho de gênero. E a gente, agora há pouco, inclusive, destaca aqui também uma manifestação da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ela que usou as redes sociais para comentar sobre o caso. Abre aspas, agiu muito bem a Advocacia do Senado ao pedir a prisão preventiva de Ciro Gomes por seus ataques à ex-senadora e atual prefeita de Crateús, Janaína Farias. As ofensas de Ciro são gravíssimas e de machismo repugnante. Ele vem desafiando a justiça com ataques reiterados desde 2024. Toda solidariedade à prefeita Janaína, fecha aspas. Contextualizando para quem está ligado agora no Morning Show aqui da Jovem Pan, recentemente, Ciro Gomes afirmou que Janaína Farias era assessora de assuntos de cama do ministro da Educação, Camilo Santana. Ele também classificou Janaína Farias como cortesã, que seria o equivalente, então, a uma prostituta de alta classe. E ainda afirmou que Janaína Farias estaria arregimentando mulheres no Ceará para o serviço sexual sujo de Camilo Santana. Então, todas essas declarações acabaram levando a uma condenação de Ciro Gomes no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e Territórios. Ele foi condenado ao pagamento de R$52 mil por danos morais à prefeita de Crateús, Janaína Farias. Também a proibição de se aproximar dela por menos de 500 metros e, principalmente, a proibição de repetir qualquer tipo de declaração nesse sentido, que, como diz o Ministério Público do Ceará, seriam então declarações de cunho machista, seria uma perseguição política de gênero. Mesmo assim, Ciro Gomes reiterou essas afirmações, fez essas afirmações por meio de entrevistas, também por meio de postagens nas redes sociais e por conta da repetição desses atos. Agora, a advocacia aqui do Senado pede a prisão preventiva dele. Por outro lado, Ciro Gomes diz que as declarações dele são apenas de cunho político e que não são, então, provocadas justamente pelo fato da prefeita ser do gênero feminino. André Anelli, diretamente de Brasília, obrigado. Bom trabalho por aí. Agora, sejamos sinceros, né? Enquanto traficantes, assassinos, sequestradores estão zanzando livres, leves e soltos nesse país, o Senado Federal vai mobilizando a sua advocacia ali para pedir a prisão de um ex-governador de estado e possivelmente futuro governador do Ceará numa ampla coalizão. E claramente, de novo, não há coincidências na política de Dias Peixoto. Parece que no momento onde o nome de Ciro vai se consolidando, ele fazendo ali, talvez indo para o PSDB, tendo apoio do União Brasil, apoio até dos bolsonaristas do Ceará, começa a vir o chumbo político em sua direção. Claro que, enfim, não é justificando a fala dele, inclusive ele é tido como verborrágico por tanta gente há tanto tempo, boquirroto, mas enfim, de qualquer forma, tá aí, mais uma vez sendo alvo, mas com certeza tem medidas menos graves do que pedir a prisão antes de sair, enfim, tentando liquidar um possível adversário político, né? Eu acho que aqui se enquadra, né, nesses crimes de opinião, calúnia, difamação, que são naturalmente de foro privado. Eu diria que a grande questão aqui que a gente deve avaliar é a Advocacia do Senado entrar como
parte por se tratar de alguém que ocupa um cargo no Senado Federal. Então, a crítica que eu faço aqui é mais sobre essa confusão entre o público e o privado. Com certeza, a figura aqui envolvida, ela tem condição de ter bons advogados privados para entrarem com os devidos processos em relação à fala que foi colocada ali. E quando a advocacia do Senado faz isso, me parece que é muito mais para ter o lead, pedido de prisão e etc. O que, para mim, André, vou ser muito sincero, eu acho que aumenta a repercussão do fato e do que ele disse sobre ela, e que não necessariamente traz algum benefício para ela. Eu acho que traz benefício para ele até. É uma divulgação gratuita da fala dele a bel prazer de todo o país. Repare bem, meu querido Mano Ferreira, a única prisão que eu tive na minha vida foi prisão de ventre, depois de comer sarrabulho, sarapatel e carne de sol lá de Sobral, meu amigo. Pera lá um pouquinho, pera lá só um pouquinho. Agora a gente tá vendo isso. Em terra de saci, qualquer chute vira voadora. Daqui a pouco a gente tá refém disso, pera lá um pouquinho. Ô, David, como é que fica essa pataquada aqui, dessa esquerdalha juvenil, Nesquik? Sabe o que eu lembrei também? De uma vez que ele estava numa palestra na OAB, e aí ele fala que foi processado porque... Sensacional. Isto é sensacional. Ele deve ser o homem mais processado do Brasil. Ele foi processado pelo Collor por defender o Lula. Eu me odeio. Ele fala, eu me odeio. Mas como é que isso fica de pé ou não? O Ciro é muito verborrágico, né? E assim, de fato é difícil imaginar que no embate político contra o homem, ele chamasse alguém de cortesão. Ou ele dissesse que alguém virou suplente de senador por conta de serviços sexuais. É muito difícil de imaginar essa cena. Então, acho que há um caráter machista na fala, sim. Isso é uma coisa. E isso merece, na minha leitura, um rechaço da sociedade e, sobretudo, dos eleitores, que deveriam buscar políticos que fazem política com base em propostas. Sim. E não em desqualificação de adversários por conta de gênero, né? Então, eu acho que isso é uma questão. Outra não é para a gente tratar como se a solução de todos os problemas no mundo fosse cadeia. Isso é algo completamente desarrazoado e que trata o cidadão brasileiro como se fosse criança, como se não tivesse capacidade de discernir o mérito e o que tem de substancial na fala dos políticos. Então, é claro que é um ataque lamentável que tem um viés de gênero, mas não devia dar cadeia, nem devia estar movimentando a polícia do Senado Federal. Não, é violência política de gênero, sim. É uma fala que deve ser rechaçada, não é uma fala positiva. E por mais que a gente fale que ele é verborrágico, eu acho que a gente precisa também ensinar aos políticos que esse verborrágico ele precisa de um certo limite, isso é uma figura de autoridade. Mas, mais uma vez, eu reforço, eu acho que o espaço para se fazer isso, o advogado para se fazer isso, é privado. Ele não deve ser do Senado Federal. Exatamente. Porque, querendo ou não, é um ataque privado, é um ataque àquela pessoa, àquela figura. Então, a gente lamenta que seja colocado nisso, né, como uma cortesã, como serviços sexuais, não se diriam isso, de fato, de um homem. Mas a grande questão ainda até que exista necessidade de entrar contra ele, que entre na esfera privada, não vale a pena usar o Senado Federal para isso. Meus amigos, as falas, nesse caso aqui do ex-governador do Ceará, possivelmente futuro governador do Ceará, parecem de fato ter ido muito longe, mas parece que mais um daqueles casos que o mundo está às avessas e os instrumentos aí mobilizados para tentar resolver a parada estão completamente fora de proporção. Mas a ver, os próximos capítulos a gente vai estar repercutindo aqui no detalhe para vocês